Metoprolol. Você sabe o que esse medicamento faz no corpo? Quais são os pacientes que devem tomar o metoprolol e quais são os pacientes que não devem tomar de forma alguma porque tem contraindicação? Você sabe qual é a dose que os médicos passam por dia para tomar essa medicação? Você sabe quais são os efeitos colaterais do metoprolol? Isso e muito mais a gente vai falar no vídeo de hoje. O assunto de hoje é o que esse medicamento faz no organismo. Muito prazer, meu nome é Cristian Morato, eu sou médico, falo sobre saúde há mais de 10 anos aqui na internet e se você não quiser perder mais nenhum vídeo é muito simples, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, isso é muito importante, ajuda muito o canal, curte o vídeo aí que esse vídeo vai ser entregue para mais pessoas. E não se esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dizendo também de onde você está assistindo esse vídeo. Eu estou falando de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, agora são 23 horas e 12 minutos e vamos lá para o nosso assunto. Pessoal, o metoprolol, ele nada mais é do que uma medicação do grupo dos beta-bloqueadores. Um remédio que bloqueia algumas proteínas, alguns receptores que nós temos no nosso corpo e proteínas que vão receber outras moléculas. Qualquer proteína que recebe outra molécula nela, a gente chama de receptor, tá? Quando são proteínas que estão nas células. E essa molécula, né, esse receptor que a gente chama de receptor beta adrenérgico, ele recebe adrenalina. Quando a adrenalina se conecta nele, a adrenalina ativa esse receptor e vai causar alguma coisa dependendo de onde está esse receptor. Os receptores chamados beta 1 estão presentes no coração e no rim. Quando eles são ativados, o coração aumenta a força de contração. Isso a gente chama de inotropismo positivo, ou seja, ele vai contrair com força, aumentando a pressão. Ele também vai fazer aumento da frequência cardíaca, ou seja, ele vai bater mais vezes por minuto. Em vez de bater de 60 a 100 batimentos por minuto, que é o normal quando você está em repouso, ele vai bater 110, 120, 130, 140, 150 vezes por minuto. Isso a gente chama de cronotropismo positivo. E quando ele se conecta no receptor do rim, a gente vai ter a ativação de um sistema que também aumenta a pressão arterial, chamado sistema renina-angiotensina aldosterona, que apesar de ter esse nome todo complexo, é uma coisa que eu adoro ensinar para os meus alunos de medicina, porque além de médico, eu também sou professor universitário, e inclusive lá no meu Instagram, eu tenho um post que eu ensinei fazendo piadinhas ali, misturei até gente do Big Brother, ensinei até aquele cara lá que fazia, o cara que faz meme aí com academia, eu adicionei os memes ali na explicação, caso você queira ver aquele post rosa que tá no destaque ali do meu feed do Instagram, tá bom? Você pode entender um pouquinho sobre esse sistema. E esses mecanismos todos aumentam a pressão arterial. Então olha que interessante, nós temos um medicamento que vai bloquear esses receptores para a adrenalina não agir mais sobre eles. Logo você já vai entender, se esse remédio for utilizado, ele vai reduzir a pressão, porque, né, não vai ter mais aumento da força, aumento ali da frequência, não vai ter ativação desse sistema para aumentar a nossa pressão. Então esse medicamento pode ter a sua primeira indicação explicada já agora, ó, um paciente hipertenso. Então começamos nossa explicação de usos terapêuticos, tá bom? Paciente hipertenso é um dos pacientes que vai receber. Outro tipo de paciente que está com a frequência cardíaca muito alta, porque ele está com arritmias. Então pacientes com arritmia são pacientes que podem receber o beta-bloqueador, conhecido como metoprolol. Então nós temos um combo legal, ó. Paciente que tem arritmia e pressão elevada, metoprolol é uma medicação legal para passar para ele, né? Eu sempre falo para meus alunos, porque existem muitos remédios para reduzir a pressão. E às vezes os alunos falam assim, doutor, eu nunca sei quando passar um ou outro. Eu sempre falo, ó, individualiza. Você tem um paciente que não tem arritmia, ele só tem pressão alta, tem 3 grupos de remédios muito importantes para esse tipo de paciente. Ou um diurético, chamado tiazídico, talvez você tome, não sei, chamado hidroclorotiazida. Ele é um remédio de primeira linha para pressão alta. Ou você vai dar um IECA ou BRA, ou seja, enalapril ou losartana, nunca os dois juntos. Ou você vai dar para ele um amlodipino, que é uma medicação que também ajuda a reduzir a pressão, e ele é muito bom, é de primeira linha. Agora, é um paciente que tem arritmia junto, né? Você pode usar um beta-bloqueador, ele não é um remédio de primeira linha no tratamento da pressão alta, tá bom? Não é um remédio que a gente começa utilizando logo de cara, mas o metoprolol
ele vai ajudar no paciente que, além de ter pressão alta, tem arritmia, porque dá para evitar esse coração de ficar batendo tão rápido como nós explicamos. O metoprolol também é muito bom naqueles pacientes que estão com angina, né? Angina pectoris, aquela dor no peito de origem cardiovascular. Quando você tem alguma plaquinha de gordura formada já nas coronárias, que são essas artérias que você está vendo aí, que ficam ao redor do coração, formando uma coroa bem bonitona. Dá para usar também naquele paciente que teve um infarto. Então tem alguns pacientes que infartaram que a gente precisa usar um beta bloqueador, tá bom? Pacientes que estão com insuficiência cardíaca crônica, às vezes precisam receber também um beta bloqueador, principalmente se eles são da classe 2 ou classe 3, tá? Então o metoprolol é uma das opções terapêuticas, pessoal. E a dose que a gente costuma usar de beta bloqueador, ela varia, pessoal, dependendo de condição para condição. No caso da insuficiência cardíaca, o beta bloqueador começa a ser utilizado numa dose bem baixinha, de 12,5 miligramas por dia, ó. Olha como que é uma dose baixa. Já em condições como angina pectoris, infarto, pressão alta, a gente acaba utilizando ele em uma dose um pouquinho maior, uma dose de 50 miligramas. Então, varia um pouquinho de condição para condição, mas normalmente a gente não passa de 200 miligramas por dia de metoprolol, como em condições de pressão alta, paciente que infartou, né, paciente com arritmia, pacientes que estão sofrendo de angina pectoris, aquela dor no peito, podem até receber 400 miligramas por dia de metoprolol, mas é uma dose bem alta já, que a gente normalmente não precisa chegar a tanto para controlar aquela dor no peito do paciente. Quais pacientes não podem receber metoprolol? Pessoal, tem algumas contraindicações, tá? Por exemplo, o paciente numa insuficiência cardíaca congestiva aguda, né? O coração dele ficou fraco de uma hora para outra ou piorou bastante. Então esse tipo de paciente não pode receber, porque o metoprolol ele reduz a força de contração, reduz a frequência cardíaca, e se o paciente já está com o coração agudamente fraco, né, debilitado, você pode piorar essa condição. O metoprolol também não deve ser passado naquele paciente que tem condição como asma ou mesmo DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica. Que doença que é essa? É a doença normalmente causada por você que fumou a vida toda, ou então você que cozinhou a lenha por muito tempo, trabalhou em carvoaria, enfim, entrou em contato com alguma coisa com bastante fumaça. E aí você tem ou bronquite crônica ou enfisema pulmonar, né? A gente diz que essas duas doenças, elas estão dentro da DPOC, elas formam a DPOC, tá? Então, se você tem uma das duas condições, o ideal é tomar cuidado com o metoprolol, principalmente se receber ele em doses altas. Doses baixas não tem problema nenhum, pessoal, porque o metoprolol, ele é um medicamento cardioseletivo. Isso significa que ele vai bloquear o receptor beta do coração especificamente. Mas em doses altas, essa seletividade se perde. Então ele começa a bloquear o receptor beta de outros lugares, como por exemplo do pulmão. E lá no pulmão o receptor beta é muito importante para a gente poder dilatar os brônquios, né? Dilatar a árvore respiratória. Então não recomendo caso você tenha essa condição. Mas se for o seu caso, conversa com seu médico caso você comece a ter muita tosse, falta de ar utilizando essa medicação. Não vai parar de uma hora para outra. Por algum motivo o seu médico te passou. Caso você não tenha perguntado para ele o motivo, recomendo você marcar com ele uma consulta e poder tirar as dúvidas, né? Falar, doutor, eu tô tendo muita tosse, eu ouvi falar que essa medicação ela pode estar tendo esse efeito, eu tô tendo falta de ar, ou minha crise asmática tá piorando. E aí ele vai conversar com você e ver as opções terapêuticas que você tem, ou então passar uma medicação para controlar o seu quadro de crise asmática, por exemplo. Além disso, o metoprolol ele também pode aumentar o nível de triglicerídeo no sangue, pessoal. Só que aí acontece apenas em doses altas, tá bom? O propranolol, que é outra medicação do grupo, né, da classe do metoprolol, é tipo o primo do metoprolol. Ele já é diferente. Ele pode causar esse aumento do colesterol mesmo em doses baixas. Então, se você toma propranolol, por exemplo, e você tem aumento do seu colesterol, pode ser essa medicação que está te causando, tá? Já o metoprolol não costuma causar isso em doses baixas. Por isso, eu falo para os pacientes, se você está tomando essa medicação, faça o máximo possível para você se alimentar bem, para você praticar atividade física até onde você aguentar na atividade física, caso você tenha, por exemplo, uma insuficiência cardíaca ou alguma condição que te impossibilita de fazer atividade muito forte, para você não ter risco de ficar com
com colesterol elevado. Porque a partir do momento que você é sedentário, você não faz atividade física nenhuma, começa a tomar um beta-bloqueador para tentar te manter vivo, né, para fazer você ficar numa condição legal, e você não faz nada para cuidar da sua saúde além de tomar um remédio, o que vai acontecer? Seu colesterol começa a aumentar e aí você precisa tomar remédio pro colesterol. E aí tomando remédio pro colesterol, você vai ter sintomas das medicações, né? Você vai ter efeito colateral. Um dos mais frequentes é dor muscular. Os pacientes falam que dói a panturrilha, dói o braço, dói as costas. Então, cuidado. Além de tomar medicação, faz outras coisinhas. Não fica dependendo do comprimido para ele tentar ser o salvador da sua vida. Levanta ali, vamos fazer uma atividade física, vamos caminhar, vamos evitar de comer docinho todo dia, né? Não tem problema comer no café da manhã, no lanche da tarde ali, mas come de forma adequada. Enche o prato de salada, né? 40% pelo menos de salada no prato. Isso vai te ajudar bastante quando você estiver tomando essa medicação. Outros efeitos colaterais que podem aparecer, pessoal, é o paciente ter bradicardia, ou seja, a frequência cardíaca dele vai ficar baixa, normalmente abaixo de 60, 50 batimentos. Isso normalmente deixa o paciente um pouquinho mais fraco, tá bom? Além disso, ele pode ter hipotensão postural, que quando o paciente levanta, a pressão dele tende a cair. Ele pode também se sentir cansado e não conseguir praticar atividade física por causa, né, do coração dele estar um pouquinho mais fraco na sua frequência cardíaca. Ele não está contraindo de forma tão rápida quando ele precisa, quando ele pratica alguma atividade física. Podem aparecer também tontura, dor de cabeça, insônia, pesadelos. Raramente os pacientes desenvolvem depressão, mas existem alguns casos, né, alguns quadros relatados de depressão. Então, se na sua condição aparecer um quadro depressivo, você se sente triste, perdeu a vontade de viver, coisas que te davam prazer não te dão mais prazer, recomendo você ir ao médico e comentar sobre isso para ele, tá? Pode estar sendo o metoprolol a causa. Mas quero ressaltar que isso aqui é um efeito colateral raro. Além disso, alguns pacientes podem ter náuseas, vômitos, diarreia, constipação, que é quando o paciente não consegue estar no banheiro. Normalmente os pacientes falam, né, que estão travados, estão trancados, né? Alguns pacientes têm hipoglicemia, principalmente se estamos falando de pacientes diabéticos, tá bom? Então o açúcar no sangue cai e o paciente pode se sentir muito mal, ter tontura, náusea, vômito, ou até mesmo ter mascaramento dos sintomas de hipoglicemia. Em alguns pacientes eles não vão saber que estão com hipoglicemia por culpa da medicação, certo? E alguns pacientes podem ter o fenômeno de Raynaud. Isso mesmo, o fenômeno de Raynaud, que é quando no frio o paciente ele se expõe ao frio e aparece aqui na ponta dos dedos uma cianose. Primeiro o dedo fica todo branco, né? Tem fases do fenômeno de Raynaud, vocês vão ver nessa imagem. Primeiro ele fica todo branco, depois o dedo começa a ficar azul, nesse momento dói bastante, e depois de um tempo a ponta dos dedos fica vermelha, que é quando aumenta bastante o fluxo sanguíneo, tá bom? Esse fenômeno de Raynaud não é causado exclusivamente por medicações, tá? Tem pessoas que sofrem de Raynaud normalmente, essa condição é chamada de doença de Raynaud, mas alguns pacientes têm por efeito de medicações, tá bom? E o metoprolol é uma delas. E essas são as coisas que eu queria ensinar para vocês sobre o metoprolol. Se você gostou desse vídeo, por favor, me deixe saber ali no campo de comentários. Me diga também qual outra medicação você gostaria que eu ensinasse aqui. Ó, já falei de vários, tá? Já falei de atenolol, propanolol, já falei de losartana, já falei de enalapril, já falei de captopril, falei de um monte de coisa, acho que até de insulina eu já falei de metformina, o famoso glifage também, tá? Ah, e eu esqueci, antes de eu ir embora, tem duas formulações de metoprolol, tá? O tartarato de metoprolol e o succinato de metoprolol. Essas duas formulações que vocês estão vendo aqui do meu lado. Essas drogas, pessoal, são as mesmas, tá? Continua sendo metoprolol. A diferença é que uma delas, no caso, o succinato de metoprolol, não lembro para qual lado eu apontei para deixar a imagem ali do lado. Eu esqueci de que lado que eu apontei. O succinato de metoprolol, ele é uma medicação de liberação prolongada. Significa que você pode tomar ele uma vez ao dia, que ele vai estar sendo liberado devagar e absorvido de forma lenta. Já o tartarato de metoprolol, ele é de liberação rápida, então ele pode ser tomado até 2 vezes por dia, tá? Ele pode ser tomado mais de uma vez. Então essa é a diferença, mas continua sendo metoprolol. Tudo que eu falei aqui continua valendo. Bom, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Tchau, pessoal!